Olá, a gente vai retomar agora para a última parte do evento e nós teremos inicialmente mais um painel, Making de baixo custo. Eu queria aqui, com muita satisfação, chamar para coordenar esse painel o Gilson Domingues e o Vitor Fernandes. Gilson e Vitor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bem, o nosso trabalho aqui vai envolver os seguintes colaboradores. Liberato Silva. Guilherme Almeida. Cláudio Luiz. Podemos voltar para o começo. Bem, a primeira coisa que vamos fazer aqui é dar as boas-vindas aos heróis, né? Tanto os educadores quanto os alunos. O último painel foi estupendo, né? Eu acho que deixou todo mundo muito alegre. E eu queria também, a gente queria agradecer aqui, Vitor e eu, as submissões feitas no nosso painel. Foram trabalhos de alta qualidade conceitual. É óbvio, né, que, diante do nosso tempo limitado, há necessidade de fazer uma seleção um pouco mais cuidadosa, mas acreditamos que muitos desses trabalhos que foram convertidos em pôsteres poderão ser, na próxima edição, ressubmetidos e, eventualmente, estarão aqui, né, pela qualidade que eles já apresentam, pela ideia, né, que eles têm. Tá? Bom, o que a gente vai começar fazendo, nos apresentando. Eu sou um professor universitário na área de design e sou um maker, desde tem idade aí. O Vitor também é outro maker, tá? E ele vai falar um pouquinho dele. Bom, eu sou formado em administração, mas desde pequeno mexo com bastante coisa de desenvolvimento. E o que eu queria fazer um paralelo, que hoje, por acaso, dia 10 de setembro de 2008, foi quando começou o projeto da LHC a operar, que é um projeto mais caro de produção científica do mundo, que gera maior conhecimento hoje em dia na área de física, principalmente. E a ideia é fazer um paralelo com um projeto que foi um dos mais caros, com o que a gente está trazendo de um painel de baixo custo, que a ideia é fazer um nível de produção, se possível, comparável a um projeto desse. E o que é importante lembrar é que tanto esse projeto precisou de 100 países para acontecer e para fazer com que os projetos de makers no geral, principalmente os de baixo custo, aconteçam, é a colaboração de todo mundo e o envolvimento das pessoas nas comunidades e na hora de desenvolver, como foi levantado também no painel anterior, deixar essas coisas disponíveis na internet. É sempre importante colaborar e compartilhar o que está se fazendo para poder crescer essa comunidade, principalmente hoje no Brasil, que está fomentando bastante essa ideia. Bem, é evidente que estamos passando um momento de transição. Aquela coisa o novo não chegou direito ainda, o velho já morreu. E, de fato, temos essa situação de crise. Alguns gurus da administração dizem que crise é risco e oportunidade. Pois é. Qual é o risco do professor? É a nossa dificuldade de entender os nossos papéis, né? E, ao mesmo tempo, temos aí algumas possibilidades novas que são bastante interessantes, mas, diante do que a gente tem aí de Fab Lab, Makerspace, essas coisas são a materialização dessas possibilidades. Temos também a questão do cenário das tais metodologias ativas, os papéis que os alunos assumem, né, e os professores também, que antes era centrado no conteúdo. Hoje, o conteúdo está aí, né? Então, o que eu faço com isso? Eu vou usar ele como subsídio para criar coisa nova. O Makerspace e o Fab Lab vai ter uma importância nesse contexto, por quê? Porque é nele que o cara vai desenvolver, vai, de alguma forma, materializar essa criação. O problema é que a gente acha que esses equipamentos são caros, que os recursos são, às vezes, inacessíveis para a maioria das escolas.
quanto que eu preciso, né, para ter o meu Fab Lab, o meu Makerspace? 10 mil, 5 mil, 100 mil reais? Tem a questão também que quem vai trabalhar com isso, quer sejam educadores, técnicos, alunos, eles vão ter que ter um nível de conhecimento avançado. Às vezes há a necessidade de um treinamento para isso, né? E ainda tem, por cima, a necessidade de desenvolvimento da cultura. Agora, a gente tem aí um paradoxo. Como é que eu vou desenvolver a cultura sem ter o recurso? Quer dizer, então, compreendem? Fica aquela coisa, né? E aí não vai dar? A gente viu que, de alguma forma, dá, né? Porque a gente precisa identificar onde estão esses inventores que vão estar atuando no futuro. Esse menino, o Cristiano, ele imaginou um carro movido a vento. É um absurdo, né? Tudo bem. Mas ele fez um protótipo. Com esse protótipo, ele valida determinadas questões técnicas. E, ao mesmo tempo, ele comunica essa ideia. Tivemos na universidade, então, aquele menino é de ensino médio, né? E esse tipo de pensamento vai acontecendo em todos os níveis, chega na universidade. E aí tivemos lá uma turminha que pensou numa bicicleta que purificava o ar enquanto o sujeito estivesse pedalando. De novo, uma ideia absurda. Depois dessa proposta, nós vimos 2 ou 3 propostas em outros lugares, uma de um chinês, outra de um designer britânico, que dava a mesma solução. Quer dizer, será que é tão absurdo assim, né? Então, essa invenção que precisa alcançar a todos, ela essas mentes inventivas que pensam absurdos, tem aí no Makerspace o espaço onde esse absurdo vira, de alguma forma, em algum nível, alguma realidade. Quer dizer, são os protótipos que vão virar invenções. Então, quanto mais prototipadores tivermos, mais inventores teremos, né? E a pergunta é, isso é importante, é o que o Daniel diz, né? o nosso aluno do outro painel. Se a minha escola não consegue alcançar isso, né? Ou não quer, enfim, como é que eu vou poder revelar esse talento que está lá, latente, né? Só que a gente tem que pensar que isso deve atingir todos os estratos sociais. Essa questão da equidade já começa aí, né? O Cristiano, por exemplo, era morador, isso há 10 anos atrás, né? Ele era morador da comunidade de Paraisópolis, né? Bem, outros moradores da mesma comunidade fizeram coisas interessantes. Esses meninos aí, o Wellington e o Lucas, eles desenvolveram alguns produtos para resolver problemas do cotidiano. Por exemplo, esse orelhão ele muda de altura conforme o usuário. E eles também pensaram em solucionar problemas do lixo, né? Isso sem usar recursos de alto custo. Muitas vezes usamos sucata, a gente vê que parte do material usado é peça de bicicleta, motor de limpador de para-brisa, etc. E tal. E existem soluções que a gente pouco conhece para a prototipação de eletrônica de baixo custo, né? Como, por exemplo, a placa Gogoboard e alguns add-ons que a gente usa na Arduino e tudo mais. Bem, o que a gente está aqui, essa nossa fala inicial, né? Para que serve? Para dizer que a tua escola também pode. Na verdade, boa parte do pessoal que está aqui já está fazendo, né? Mas o nosso objetivo é conseguir permear mais escolas, principalmente as públicas, para que elas também possam fazer. E o baixo custo também se aplica à escola particular, que tem recurso, porque aí você otimiza esse recurso, tá? Enfim, as limitações econômicas poderão ser superadas com bons projetos. E é isso que a gente vai mostrar aqui, né? Na fala dos nossos convidados e selecionados. Vamos começar com Liberato Silva. Boa tarde. Eu vou começar
pensando sobre tecnologia, né? Eu sei que nós conversamos muito sobre o mundo digital e eu penso que conhecimento não está disponível. Eu tenho muita informação e pouco conhecimento disponível. Mas como é que eu posso fazer para alcançar esse conhecimento? Eu peguei aquela pedra ali, sabe? De vez em quando, eu gosto de começar a minha fala com uma pedra. Eu tinha muita pedra durante o caminho e eu pegava muitas. E eu fico pensando, o silício é uma rocha. Eu encontro isso dentro do Brasil com muito. E se o silício é uma rocha, como é que eu conheço isso? Como é que eu vou estudar isso? Como é que eu vou lidar? Como é que eu vou estudar? Como é que eu vou trabalhar esse conhecimento? Porque vou estudar o que é isto? E eu fiquei pensando, eu abri esses dias o celular, quando eu pego muito na rua para a gente poder fazer aula, e eu começo as minhas aulas com a minha turma pensando nisso. Vamos desmontar um celular velho que a gente achou na rua, e a gente começa a quebrar todo o celular. E, poxa, um smartphone a gente quebra também. Nós começamos a quebrar tudo. E o que sobra daquilo ali é um pouco de ferro, é um pouco de plástico e é um pouco de terra. Pode quebrar que você vai achar muita terra. E eu fiquei pensando, então o celular é feito de silício, então o silício é feito de pedra. Então, quando eu converso com outra pessoa, eu estou conversando entre uma pedra e outra pedra. São as pedras que se comunicam. Então, mas quem domina essa pedra? Quem domina esses impulsos que estão lá dentro da pedra que faz com que ela converse com a outra? E talvez, se eu quiser fazer uma pedra dessa, talvez eu tenha que levar isso para a Alemanha, Estados Unidos, outros lugares, porque a gente talvez não tenha tanta preocupação de lidar com essa questão da pedra. Então, eu gosto muito de iniciar um pouco com isso aqui. Então, quase tudo que a gente joga fora de impressoras, computadores, e que a gente acha que é lixo, mas, na verdade, são tecnologias que se levaram milhões de anos para chegar aqui. Porque, há tempos passados, ninguém tinha essas tecnologias disponíveis. Então, a gente pode explorar isso dentro de sala de aula. E, quando eu começo a minha aula de manhã cedo. Então, os meninos olham, professor, nós hoje trouxemos lanche. Eu disse, que bom. Então, se eu for dar uma aula de eletrônica, eu vou no lanche dos meus alunos. Eu disse, olha, vocês trouxeram alguma caixinha de suco? Trouxemos, então não joga fora. Trouxeram algum pedaço de papel alumínio enrolando o lanche? Tem um que conservava o lanche gelado com papel alumínio. Eu disse, não joga fora. E ali a gente construía os nossos circuitos elétricos. E a gente limpava aquelas caixas. Então, eles tinham uma dificuldade muito grande de querer limpar a caixa, porque, quando um tomava suco, ele dizia, não vou pegar nessa caixa porque alguém tomou. Então, a gente limpava a caixa, organizava e trabalhava. E tudo isso é muito interessante, sabe? Porque não só caixa de leite, porque na caixa de leite eu consigo montar toda a parte do meu circuito elétrico. Então, eu tiro o plástico de cima dela e fica o metal, alumínio, que transporta elétron. E ali a gente consegue montar os nossos circuitos. Porque ficaria muito difícil eu pedir à minha escola para comprar fio. Ia para o departamento 1, departamento 2, departamento 3, até chegar o fio, já tinha acabado a minha vontade de dar aula. Então, eu disse, não vou pedir fio, porque eu sei que eu pedi fio já tem um ano, e não chegou. Eu disse, não, eu vou atrás das caixinhas do suco. Então, os meninos já sabem, quando chega o lanche, enquanto está todo mundo lanchando, eu estou dando volta na escola. Eu vou pegando as caixinhas de suco. Agora eu vou começar a pegar os plásticos de suco. Já estou começando a juntar, porque eu começo a minha aula em mecânica e nós não temos engrenagens. Então, a gente vai montar as nossas engrenagens com as caixinhas, vamos derreter aquilo, e eu sei que eu posso reutilizar o plástico para fazer todas as minhas engrenagens. E, na verdade, o aluno se sente parte daquele conhecimento. O aluno é parte do conhecimento. E eu vou começar um pouco... Por que eu acredito em educação? Por que eu acho que a gente consegue motivar o aluno? A minha primeira etapa é motivar o aluno. Minha primeira etapa é motivar o aluno. Então, o aluno precisa se sentir motivado. E
nem sempre é fácil motivar. E eu preciso criar um elemento, tanto para motivar as meninas, quanto para motivar os meninos. E eu acho que é muito bacana quando a gente pode aproveitar um pouco de conhecimento. Então, eu trabalho um pouco... Aqui, os meninos montam o circuito, começa brincando com construir jogos, entrada, processamento, saída. Aqui eu trabalho toda a parte de conhecimento lógico. Aqui a gente pega o restante de peça, de avião, de tudo, e vai montando para que os meninos possam também reutilizar material. Aqui a gente começa a construir sonhos. Tá? Aqui a gente começa a construir os sonhos. E eu vou falar um pouco por que eu acredito em educação. Eu acho que talvez eu nunca teria oportunidade de estar aqui hoje. Eu nunca teria. Eu tenho 3 etapas que eu fiz, 4 etapas. Eu comecei em Maceió, depois eu fui em Belém, depois eu fui em Belo Horizonte. E tudo que os meus professores diziam, eu tive a oportunidade de testar nesses 2 lugares. Em Maceió, eu pude provar o sabor morango, no dia do meu aniversário. Eu cheguei lá, não tinha lugar onde dormir, eu dormi na praça, e eu fui tomar um suco de morango para comemorar o meu aniversário. Foi fantástico, porque eu descobri o sabor. Depois eu fui em Belém, também, mas a cidade que eu mais gostei foi Belo Horizonte, foi onde eu comecei todo esse lixo. Em Belo Horizonte, a minha casa era a Praça A Liberdade, então eu tinha o banco número 2, que eu dormia lá todos os dias, porque eu saí de casa muito cedo. E eu só tinha 3 coisas, eu aprendia ou eu aprendia. E depois que eu passei um bom tempo na praça, eu consegui dar aula numa escola que é chamada Isabela Hendricks, foi onde eu peguei toda a parte do lixo digital e fui trabalhando essa parte do lixo digital. A pessoa ia jogar fora, era um caminhão de velhos computadores que tinham comprado novos. Eu disse, não, guarda isso aqui que eu vou pensar o que eu vou fazer com isto. E nós pegamos todas aquelas máquinas, desmontamos, e aí começamos a nossa oficina robótica. Então, o ano passado foi muito interessante também, porque o ano passado eu estava indo para o Vale, o Jequitinhonha. Aí o professor Paulo disse, você gostaria de vir para Stanford? Eu disse, eu não queria ir, não, para ser sincero. Eu estava querendo ir para o Vale, sabe? Era de manhã cedinho, eu cheguei em casa às 6 horas da manhã. Quando eu olhei, abri o Facebook, tinha aquela mensagem. Eu disse, agora 2 coisas, ou eu fico ou eu vou. Aí eu não fui, porque eu fiquei com medo de não ter internet e não conseguia entregar o trabalho. Então, eu sou muito grato, sabe, às oportunidades que eu tenho de poder trabalhar a educação, de poder desenvolver projetos e de poder explorar as coisas mais simples a partir do lixo digital. Tá? Eu vou só mostrar um trabalho feito por um aluno, eu sei que eu tenho só 1 minuto. Tá? Esse trabalho aqui foi feito o ano passado por um aluno diferente. Tá? E ele começou a montar isso aqui, e eu disse, muito bacana. Então, foi o meu trabalho que eu apresentei o ano passado em Stanford, e eu gosto sempre de aproveitar o trabalho dos alunos. Obrigado, esgotou meu tempo. Pessoal, agora a gente vai pular do telúrico lírico, né, para os bichos. O nosso próximo convidado aqui é o Guilherme Almeida. Ele vai falar do trabalho Robobichos. Boa tarde. O trabalho que eu estou representando aqui hoje é um trabalho feito no ano passado, em 2 oportunidades. Uma delas é o que eu vou mostrar no vídeo. E antes de começar, eu queria perguntar para vocês, para levantar a mão mesmo, quem aqui vem de uma formação de educação, vem de uma formação... pode levantar a mão, mais ou menos metade. Quem vem de formação de engenharia, de tecnologia, alguma coisa? Está bem dividido, né? Eu imagino que, quer dizer, pela percepção que eu tenho, esse início do movimento maker na educação parece que veio do pessoal de tecnologia, trazendo muito do que das novas tecnologias para a área de educação, e hoje em dia tem bastante gente de educação vindo. E é bem interessante essa sinergia, eu acho que tem que acontecer mesmo. Porque, por um lado, você precisa, né, dar todas as ferramentas
e mostrar todas as tecnologias para as crianças sem medo da complexidade mesmo, sem medo de pensar que isso é muito complexo para uma criança dessa idade, mas é também muito importante ter o cuidado no trato pedagógico mesmo. Porque o importante, eu acredito, que para a gente como professor é criar experiências significativas. Eu vou mostrar... pode passar o vídeo já? E aí, tudo bem? A criançada aqui da creche está louca para descobrir os robobichos. E nós da Parsec vamos mostrar hoje para eles. Então vem com a gente. Então, essa obra tem já 45 anos de existência aqui, né? Esse ano a gente tem 282 crianças, mais ou menos dividida entre metade de berçário, até dos 4 meses a 3 anos, e a outra metade de infantil, que é de 3 a 6 anos. A ideia do projeto RoboBicho é dar uma introdução de tecnologia, uma introdução de robótica a essas crianças. A principal ideia é fazer a analogia dos elementos da robótica com os animais. Então nós começamos falando de antenas e levamos das antenas dos insetos e levamos isso para os sensores na sala de aula. Então elas têm ideias de sensores, ideias de conexão, ideias de energia, de bateria, que o robô precisa de energia para se movimentar, assim como elas precisam se alimentar, assim como elas precisam dormir. Então, existe muita resistência com relação ao brinquedo eletrônico, porque os brinquedos eletrônicos, eles brincam e a criança fica como espectadora. Então, o carrinho de controle remoto, ele anda sozinho, as bonequinhas falam, elas andam, elas fazem xixi, e a criança só observa. Mas também não vamos bater o martelo que o brinquedo eletrônico não é válido. Se a criança consegue participar da construção do próprio brinquedo eletrônico, num processo de pesquisa, de questionamento, de troca de opiniões e de experiências, ele passa a ter um outro sentido. Ele é um brinquedo eletrônico, sim, mas ele é um brinquedo construído pela criança. É um brinquedo que ela sabe exatamente a forma como ele funciona. Através de uma analogia entre um robô e um bichinho que eles estão acostumados, pode ser a joaninha, pode ser o besouro, a gente consegue introduzir a ideia de que o robô tem que ter um motor, que é um atuador, que é análogo à perna do bichinho. A ideia é que o robô tem que ter uma antena, que são os sensores dos robôs. O robô tem que perceber o mundo e saber como agir. E a ideia é que o robô precisa de energia, então a pilha é a energia do robô, é análoga à energia do inseto, que ele come uma frutinha, come alguma coisa. Então, através desse pensamento em analogias, a gente consegue introduzir conceitos muito básicos e trazer para as crianças uma experiência que, além de ser extremamente divertida, é bastante enriquecedora para a formação delas. O nosso projeto se focou em passar para as crianças um novo olhar sobre como que é um aparelho eletrônico. Então, nesses 3 dias, não só foi feita a apresentação de um robô semi-pronto, mas a visão de todos os componentes que estão presentes ali naquele robô. E a Letícia queria ser professora de robô. Ela disse pra mim que queria ser igual a mim. Eu falei, porque eu quero ensinar os outros e mostrar como que é que um robô funciona. A gente entende que essa iniciação é o que desperta o futuro, né? Juntando esses conhecimentos de vocês e os nossos aqui da educação infantil, a gente encontra o caminho. Eu sonhava em ter um RoboBicho. Eu sonhava em ter um RoboBicho. Então, assim, foi legal, porque eles vibraram muito com toda essa história, né? Obrigado. Isso aí não é nenhuma... Obrigado. Isso aí não é nenhuma novidade, né? Quem frequenta a internet sabe que existem centenas de versões desse tipo de robô
prontas para você fabricar e tentar em casa. O que a gente tentou com esse projeto é trazer essa permissividade mesmo do baixo custo na programação para conseguir aplicar ao maior número de crianças possível. E também esse cuidado pedagógico de fazer essa analogia, que, especialmente em crianças dessa idade, é bastante decisivo para elas realmente construírem esse conceito de robótica de uma maneira mais adequada. É isso, obrigado. Bom, eu vou aproveitar e falar mais uns 2 minutinhos, que eu queria apresentar uma visão um pouco diferente do que a gente viu hoje o tempo todo, um pouco mais da comunidade, não tanto da parte da escola. Eu participo do Garoa Hacker Club, que é um hackerspace que começou, inclusive, aqui na Poli e hoje fica em Pinheiros, que é aqui do lado. É um espaço aberto e colaborativo para todo mundo participar, não tem que pagar nada para estar lá. O que a gente faz lá é, basicamente, todas as possibilidades que você faria num hackerspace, só que com uma certa liberdade e um pouco mais de autonomia, né? Porque não tem todas as vezes um programa com PowerPoint ou algum curso pedagógico preparado para quem frequenta, mas tem a ideia de colaborar e você levar um pouco do seu conhecimento, compartilhar com quem está lá e aprender com quem já está fazendo um projeto mais avançado, alguma coisa do tipo. Essa iniciativa deu origem, porque eu comentando isso, porque ela deu origem a outras iniciativas de ensino que eu participei. A EgSchool foi uma iniciativa de ensino bem parecida, mas um pouco mais focada para a ideia de aluno mesmo e criança. E o que eu queria ressaltar é que essa veia de frequentar essa possibilidade maker de se desenvolver e passar a ter autonomia sobre as suas decisões do dia a dia, como produtor e não mais como consumidor, para mim fez toda a diferença, porque, por exemplo, as 2 empresas que eu tenho hoje, que estou trabalhando, surgiram de frequentar esse espaço. Os meus sócios são de lá também, e uma dessas empresas, inclusive, trabalha com data science, que é de alta tecnologia, mas surgiu fazendo projetos de baixíssimo custo no dia a dia, no final de semana, à noite e outros momentos assim. Eu queria agora chamar o Cláudio para apresentar o projeto aqui. Boa tarde. Vou estar falando sobre uma coleção de livros que nós estamos desenvolvendo, né, livros e revistas. A ideia começou lá na FATEC Jundiaí, onde eu sou professor. A professora Ângela também é professora lá na FATEC Jundiaí. E há cerca de 3 anos, nós montamos um clube de Arduino. No clube de Arduino, né, inicialmente ficou restrito aos alunos da faculdade, mas logo a gente acabou abrindo isso daí para a comunidade, e aí nós começamos a receber também alunos, ensino médio, e, de repente, alunos do ensino fundamental. Então, a gente nunca assim, pensou muito naquela abrangência, né? Você está trabalhando no ensino superior, tal, de repente você abre o clube e começa a receber muita gente de fora, e com formações muito diferentes. E aí começou a surgir a ideia de você escrever isso com uma linguagem apropriada. Então, qual que é a ideia? Desde que a gente começou o conceito do clube, era que a gente pudesse reforçar o ensino de lógica de programação a partir do quê? De atividades práticas. Sair daquele modelo tão tradicional, né, sala de aula, laboratório, apenas programas, né, em determinadas linguagens de programação, esse tipo de coisa, e abrir um pouco mais esse conceito. Outra coisa que nós percebemos, né, que quando você começa a trabalhar dentro desse universo de eletrônica, robótica, você começa a esbarrar no alto custo dos kits. Então, isso acaba sendo um empecilho sempre que você busca, né, algumas iniciativas, algumas ideias, a gente acabava esbarrando nisso daí. Outra coisa que sentiu falta, né, quando nós começamos a receber para participar do clube crianças, era uma falta de material didático específico para aquele público. Normalmente, se você pega publicações de Arduino, parte de lógica de programação, elas são bem focadas em ensino fundamental e ensino médio, né, e ensino superior, e não o fundamental, que era o nosso objetivo.
Então, a partir daí surgiu a motivação de tentar, né, de procurar escrever algo focando para esse público. Então, qual que foi a ideia, né? Surgiu a ideia de construir um livro para ensinar tanto o conceito de programação, eletrônica básica, tal, mas de uma forma muito amigável. Então, se pensou no quê? Nós criamos um personagem, né, que a gente chama lá no livro o robô Dudu, e conta-se tecnologia junto com uma história. Então, você está dentro do contexto da história, a pessoa vai lendo, de repente você está falando de uma estrutura de repetição, de uma estrutura de seleção, de uma porta digital do Arduino, mas isso atrelado ao quê? A um diálogo, né? Você tem um robozinho, você tem a turminha que ele faz parte, eles vão conversando entre si, e a construção dos projetos no livro partem a partir desse conceito. Também, né, além do livro, nós pensamos em utilizar módulos em revistas. Então, módulos específicos. Então, nessas 3 primeiras revistas, elas abordam módulos da GBK Robotics, que foram criados, né, e a gente encontrou neles uma boa motivação didática. Então, por exemplo, quando eu vou falar do primeiro volume lá da revista, Dudu e seu amigo PL2, então, nós não falamos assim, acender ou apagar LED, nós falamos, vamos abrir o olho do robô, o olho esquerdo, o olho direito, vamos fazer ele piscar, e assim por diante. Então, você passa aquela noção da programação e a própria da eletrônica digital, mas dentro de um contexto de uma história, né, no desenvolvimento de uma história. Outra coisa que nós trabalhamos, né, sempre com tecnologias abertas, então nós trabalhamos com S4A e também utilizamos componentes eletrônicos extremamente baratos, né, comuns que você encontra em qualquer loja de eletrônica, lógico, associado ao Arduino, e também alguns módulos, né, no caso a gente está usando a GBK, uma empresa nacional, e a gente encontrou assim, uma motivação didática bastante interessante com esses módulos. Facilita a montagem é rápida, rapidamente você já está trabalhando com a lógica de programação, e assim por diante. Né, diferenciais, né, que a gente buscou nisso conteúdo técnico de uma forma lúdica e didática, né, sem ficar aquela parte mais pesada, trabalhar sempre com componentes eletrônicos simples de você achar, baixíssimo custo, e também experimentos, que às vezes você usa materiais que você tem na sua própria residência. E, como eu já falei, tanto hardware, né, em cima do Arduino, mais o software, plataformas abertas. Tá? Proposta, né, é trabalhar sempre com inclusão digital, a partir do ensino fundamental, com soluções assim, bastante simples, acessíveis, e que você escreve numa linguagem bem leve, para que você possa cativar as crianças. Então, seria isso daí. Obrigado pela apresentação. Bem, o nosso último palestrante, o pesquisador Otávio Nogueira, não pôde comparecer por problema de saúde súbito que ele teve, né? Eu vou só falar rapidamente qual era a proposta dele na palestra. Não adianta você ter o open source. O open source tem que chegar no educador e na escola, né, para o professor e tudo mais. E quem faz esse esforço pode ser o robista que vai e constrói ou o pequeno empreendedor, uma vez que as grandes empresas, às vezes, não têm interesse de trabalhar com open source. E isso está mudando um pouco hoje, mas ainda há uma inércia, né, a ser vencida. Então, são esses pequenos empreendedores que fecham o ciclo iniciados por pessoas como o Liberato, pelo Guilherme, pelo Cláudio, e que depois geram um produto que vai para a comunidade e que isso é absorvido, de alguma forma, e depois ressignificado e volta de novo para a indústria e tudo mais. Então, o que eu acho, né, o que a gente considera importante é que, quando você trabalha nesse ciclo, você cria essa terminologia de ecossistema, né? Então, o Liberato falou de pedra, o Guilherme falou de bicho. Enfim, quando você junta as coisas, você vai ter a fluição, né? A coisa vai acontecer de verdade. Então, você tem o desenvolvimento cultural disso. Tá?
A Tato ela começa, né, que é do Otávio, eles começam a trabalhar com microcontroladores na década de 90, e o microcontrolador, de alguma forma, também está muito envolvido com o maker, né, principalmente o maker de baixo custo, porque ela é muito baratinha, $2, $3 um microcontrolador, que dá para fazer de tudo. A Arduino é um exemplo disso. Ela foi desenvolvida no ano 2005, e aqui no Brasil não tinha como você importar, era muito caro. E aí, uma empresa como essa vai lá, fabrica uma versão de baixo custo, nacionalizada, que não tem custo de importação, etc. e tal, e isso facilita, né, a adesão da comunidade a esse tipo de recurso. Tá? A Google Board é um outro exemplo, né? É uma plataforma desenvolvida pelo Paulo Blickstein, pelo Arnan, e essa plataforma ela era até legal de montar, só que não são todas as pessoas que conseguem, então você precisa de uma empresa, né? O Otávio é um dos que se interessaram em montar e poder distribuir isso, ainda não numa escala significativa. Além disso, ele também se prontifica a fazer desenvolvimento de alguns recursos específicos. Por exemplo, a turminha falou de fazer com microcontrolador menor. Então, tem a Nano, tem a Mini. A Tato desenvolveu uma que fica bem baratinha e pequenininha. Custa $3, $4, né, o conjunto para você fazer protótipos. Tá? Por final, por conta desse expertise com microcontroladores, e tendo, né, considerando que boa parte dos dispositivos para makerspaces são baseados em microcontroladores, a Tato também começa a desenvolver e disponibilizar kits, que são open source, de impressoras 3D, até desenvolve uma própria, menor. Então, a gente percebe que essa questão, né, do empreendedor ajudando o educador nessa sinergia permite o desenvolvimento, e mais importante que isso, o domínio do ciclo de pesquisa. Né? Quando a gente fala em inovação, né, e isso é muito importante para pensar aqui, qual é o grande propósito, né, isso é na nossa opinião aqui, mas qual é o grande propósito da atividade maker? A atividade maker é para gerar inovação e para gerar inovadores. O problema é que entender o que é inovação hoje é complicado. Né? Pode ser tudo, até uma hamburgueria com um conceito diferente, com uma experiência gastronômica. Mas, vejam, a gente tem que começar a pensar também que uma das formas de atingir, né, criar inovação, é atender requisitos que não foram atendidos ainda. E esses requisitos que não foram contemplados, né, se a gente for ver o que significa requisito, basicamente são necessidades, também desejos. Né? Mas, o Brasil está cheio de necessidade, gente. Então, se eu fizer muitos makers, eles vão solucionar muitos dos problemas que nós temos. Isso com certeza. Né? Agora, mais importante, a gente fala muito em felicidade, tudo mais, mas se você for atrás do filósofo como Kant, ele fala, o importante, a base a maior conquista do homem é a dignidade, uma vez que eu sou um ser racional, tenho direito à dignidade. E isso é fácil hoje a gente conseguir. Quer dizer, é por conta dessa emancipação que a gente pode ter com a própria atividade maker. Né? E quando eu consigo a dignidade, eu também consigo vencer a opressão. Né? Então, gente, na minha opinião, assim, acho que talvez na opinião de muitos dos educadores aqui, quando a gente leva o making na educação, de alguma forma, a gente é também um instrumento de emancipação de indivíduos e, depois, de soberania nacional, né, também. Bom, ficamos aqui, então, com o fechamento, né, do nosso painel, e abrimos para as questões. Lembrando aí que está circulando o papelzinho, teremos o... Pois não vai dar tempo? Não vai dar tempo. Tá bom. Eles anotam e a gente responde depois. Perfeito. Então, a gente responde posteriormente, tá, gente? Tá ok. Então acabamos? Tá bom. Gente, então, muito obrigado. Obrigado pela atenção a todos os fazedores, né, do futuro e da história. Ficamos por aqui.
O nosso último evento de hoje é a palestra da Helena Singer. Ela é diretora nacional de Ações Estratégicas e Inovação do SESC e foi assessora especial do Ministério da Educação. Presidiu a iniciativa no MEC de Inovação e Criatividade na Educação Básica. Ela foi diretora pedagógica da Cidade Escola Aprendiz e foi membro fundadora do Núcleo de Psicopatologia, Políticas Públicas de Saúde Mental e Ações Comunicativas em Saúde Pública da USP. A Helena é doutora em Sociologia pela USP, com pós-doutorado em Educação pela Unicamp. E ela é autora de livros e artigos publicados no Brasil e no exterior sobre educação e direitos humanos. E a Helena, estou muito feliz dela estar aqui com a gente, porque ela é uma das primeiras e principais pessoas no movimento pela educação democrática, pela educação emancipatória. Ela liderou várias iniciativas de escolas muito diferentes, publicou um livro sobre escolas democráticas do mundo todo, e uma das grandes preocupações que a gente tem nessa conferência é de conectar toda essa energia maker, essa energia desse movimento, com a energia da escola alternativa, da escola progressista e das abordagens progressistas para a educação, que muitas vezes aconteceram em paralelo aos desenvolvimentos tecnológicos e aos desenvolvimentos da cultura maker, mas que é um casamento muito poderoso, esse da pedagogia progressiva e do movimento maker. Então, é por isso que a gente está muito feliz de ter a Helena aqui, que eu chamo agora ao Paulo. Obrigado. Boa tarde. Agradeço mais uma vez ao Paulo pelo convite para estar aqui hoje. É uma oportunidade grande para mim poder estar compartilhando com vocês, aprendendo muito mais sobre esse movimento maker aqui no Brasil. É importante para mim isso, também ter essa oportunidade de aprender mais sobre isso agora, e poder compartilhar aqui algumas questões que esse movimento vai suscitando no campo da educação. O tema que eu escolhi para trazer para cá hoje é justamente esse da questão da inovação. O que é inovação na educação? E, de imediato, trazer nessa perspectiva de que é um termo em disputa, porque hoje ele é desejável, a inovação é desejável. Não necessariamente tudo que é novo é bom, mas há uma busca por trazer sempre a inovação ou conseguir a qualificativo de inovador no que a gente faz. Então, isso significa que há muitos interesses em questão, em disputa, e, como sempre, muitas definições quando a gente trata desse tipo de questão. Então, eu vejo a questão da inovação em educação entre três diferentes definições de inovação. Se a gente pensar do ponto de vista da produção industrial, inovação é sempre novas ferramentas, novos produtos, novos procedimentos. Um dia já foi o conjunto de lápis de cor, hoje em dia pode ser o tablet, pode ser o smartphone, ou pode ser a impressora 3D. Enfim, são novos produtos que vêm atender, como foi falado aqui agora, necessidades ou desejos. Às vezes, até necessidades que a gente ainda nem sabia que tinha. Então, há sempre uma competição, do ponto de vista das indústrias e das empresas, por desenvolver o produto mais novo. É nessa perspectiva que se vai colocando a inovação, quando entra na educação, a partir desses produtos também. E aí há várias questões colocadas, e inclusive questões comerciais, de vender produtos para as redes de ensino, para as escolas, enfim. No campo social, a inovação é alguma coisa diferente disso. A inovação no campo social, ela não é um produto, nem uma ferramenta, nem um procedimento, mas ela é um conceito, ela é um processo, ela é uma metodologia. Então, a gente está falando de um processo que é construído participativamente, a partir de pesquisa e de reflexão,
e que é construído pelas próprias pessoas que vão utilizar essa inovação. A inovação social ela é sempre uma resposta para questões do presente, questões que as pessoas vivenciam, que os grupos vivenciam, que as instituições vivenciam, e que precisam encontrar uma resposta para superar aquela determinada situação. No campo social, hoje, em escala mundial, a gente tem 3 grandes questões no presente que precisam ser enfrentadas, né? E, no futuro, inclusive, superadas. A gente tem a questão da degradação ambiental, a questão da fraca democracia, né? A fragilidade dos processos democráticos, e a questão da desigualdade social. Então, a inovação social, de fato, ela tem que dialogar, ela tem que se colocar no enfrentamento desses 3 grandes temas hoje do presente, né? Então, a gente está aqui falando aqui, mais não de resolver, atender uma necessidade de um indivíduo, ou um desejo de um indivíduo, mas uma perspectiva de mudar o mundo mesmo, né? É por aí que os inovadores do campo social atuam. E a gente tem um terceiro campo de inovação, que tem tudo a ver com educação, que é no campo da cognição, né? Então, quando a gente fala de inovação na educação, muitas vezes se remete à criatividade, né? A perspectivas de possibilitar que os estudantes sejam criativos, que as pessoas aprendam a ser criativas, né? Então, ser criativo, ou produzir uma ideia nova, é produzir um significado inusitado, é dar uma resposta criativa, uma resposta divergente, uma visão nova sobre a realidade, ou novas hipóteses, novos cenários, novas soluções, enfim, a possibilidade de pensar diferente, de pensar novo, né? Então, isso é também um campo todo que é muito mencionado quando se fala em inovação na educação. Curioso que aqui nem sempre isso é desejado pelas escolas, pelos sistemas, pelas redes de ensino, né? Não se pensa que a gente vai formar os estudantes para eles darem soluções novas, ideias novas, mas sim que eles aprendam as velhas respostas que nós temos, né? O tal do conhecimento acumulado da humanidade, que deve ser transmitido para as novas gerações, e eles devem saber reproduzi-lo, né? O que acontece hoje com os 3 grandes desafios que a gente falou, né, da degradação ambiental, da fragilidade da democracia e da desigualdade social, é que a gente tem que reconhecer que a gente não sabe as respostas. E a gente tem que formar uma nova geração capaz de encontrar respostas novas para esses problemas que, inclusive, estão em risco de fazer com que a gente não tenha mais futuro, né? Então, a gente chegou numa tal situação aguda da humanidade que a gente precisa inverter o objetivo maior do processo educativo, que não é transmitir o conhecimento acumulado, mas formar pessoas capazes de encontrar respostas novas para os grandes desafios do presente. Então, essas são as 3 grandes definições de inovação que eu queria trazer aqui, para começar a problematizar um pouquinho o que seria realmente inovador no campo da educação, né? E aí, trazendo as 3, a gente chega, talvez, nessa definição aqui, que são intervenções que ocorrem em nível local, por iniciativa de estudantes, educadores, escolas ou comunidades, e que possibilitam a produção de novos significados, respostas e hipóteses em relação aos desafios do presente. Isso quer dizer que a gente precisa, para reconhecer que alguma coisa é inovadora no campo da educação, a gente precisa falar de todas as dimensões do campo da organização educativa, e aí, especialmente, a escola, também a universidade, né, que são as instituições, o locus por excelência do projeto educativo da modernidade, né? A educação não se reduz à escola, a educação é muito mais do que a escola é apenas uma instituição responsável também pelo processo educativo das crianças, adolescentes, jovens e até dos adultos, mas é a principal instituição, é a depositária de todos os ideais educativos da sociedade. Espera-se que a escola seja capaz de dar conta de educar as novas gerações, né? Então, a gente tem que perceber como é que a inovação ela tem que incidir em todos os aspectos da escola.
A começar pelo próprio projeto pedagógico da escola, né? O documento maior, aquele que diz, que define que instituição é essa, qual a sua visão, que objetivos ela vai atender. Esse projeto pedagógico ele tem que ser construído, né, como eu falei, por aqueles que participam daquela instituição. Isso sim que é inovador, né? Precisa ser construído pelas pessoas que participam do cotidiano dali, ou seja, os estudantes, os educadores, os funcionários e até mesmo as famílias. De tal forma que faça sentido. O projeto pedagógico de uma instituição é aquele que vai dizer como é que vai se organizar o cotidiano, se o dia vai ser fragmentado em aulas de 50 minutos, ou se não vai, se vai ser organizado a partir de projetos, se as turmas vão ser separadas por idade, se a mobilidade de uma turma para outra vai se dar a partir de uma estrutura seriada. Isso pode ser ou não inovador, mas, do ponto de vista do projeto pedagógico, só será inovador se cada um daquela instituição souber explicar o motivo, o sentido daquilo. Então, quando você entra numa escola inovadora, você, em geral, pode ser recebido por um estudante de 8 anos ou pelo diretor da escola, não faz diferença. Ambos são igualmente capazes de explicar por que o ambiente se organiza daquele jeito, por que o cotidiano se organiza daquele jeito, por que o conhecimento é transmitido daquela forma. Aquilo faz sentido para todo mundo, né? Porque todo mundo participou do processo de construção daquela proposta e, cotidianamente, defende aquela proposta e que, se há problemas, isso é discutido coletivamente, todos se responsabilizam coletivamente pela manutenção daquele projeto pedagógico. Aqui a gente tem algumas fotos de escolas democráticas do Estado de São Paulo, em que essa, por exemplo, da menininha participando de uma assembleia, onde estão sendo votadas as regras da escola e as atividades que acontecerão naquele dia. Do ponto de vista do currículo, para ser inovador, a gente precisa que ele se volte para o desenvolvimento integral das pessoas. As escolas, como a gente conhece, normalmente se voltam apenas para o aspecto intelectual do desenvolvimento humano. Por isso que o corpo não participa do processo. Você não precisa muito do corpo, a não ser para ele descansar um pouco na aula de educação física 2 vezes por semana. Mas, em geral, você está focado na capacidade intelectual, acadêmica dos estudantes, né? E o desenvolvimento integral das pessoas vai muito além disso. A gente está falando do desenvolvimento físico, mas também social, cultural, né? Então, o currículo ele tem que se voltar para isso, mas reconhecendo, isso é muito importante, que a escola sozinha jamais será capaz de dar conta do desenvolvimento integral de uma pessoa. Uma pessoa só é capaz de se desenvolver integralmente nas muitas relações, nas muitas dinâmicas que ela estabelece com as instituições nas quais ela participa, a começar pela própria família, mas a comunidade onde ela vive, o bairro em que ela mora, a igreja que ela frequenta. Então, a escola precisa se articular com todas essas instituições e buscar um currículo que vise o desenvolvimento integral de cada um dos sujeitos. Então, a escola, realmente inovadora, ela se torna uma liderança local, capaz de articular as outras instituições, porque ela é a única que tem como missão a sistematização do conhecimento e a educação das novas gerações. Ela é a única, e hoje, falando de equipamentos públicos espalhados pelo Brasil, por exemplo, ela é a única, é o equipamento mais espalhado pelo território nacional, muitas vezes é o único equipamento público que tem em uma área relativamente grande, e que tem lá as crianças, todas as crianças de uma determinada comunidade, todos os dias, portanto, tem acesso também às famílias. Qualquer projeto de desenvolvimento local vai passar por essa escola, necessariamente, né? Então, a escola se torna um espaço de produção de conhecimento e de cultura local, se abre para isso, né? E também o currículo tem que falar da questão da degradação ambiental, né, que eu falei aqui que é um dos graves problemas do presente. Então, tem que propor uma nova relação do estudante, do jovem, com o contexto planetário, né? Isso tem que estar o tempo todo permeando
todas as atividades e todo o conhecimento que é ali debatido e construído na escola, né? E aí, falando do ambiente, né, o espaço físico, o ambiente educativo, ele precisa ser um ambiente que transmita que é um lugar de produção de conhecimento e não de reprodução de conhecimento. Um ambiente que, quando a gente entra, a gente se sinta convidado a explorar, a pesquisar, a experimentar. Um ambiente que favoreça o convívio. Por exemplo, as pessoas enfileiradas em carteiras, uma de costas para a outra, todas de frente para uma única pessoa lá na frente, obviamente não estão num lugar que favorece o convívio. Pelo contrário, a perspectiva das carteiras enfileiradas é que as pessoas não se conversem, né? Que as pessoas fiquem quietas e prestem atenção em alguém que está falando na frente. Isso não é inovador, né? Inovador é propor o convívio, a troca, o diálogo e a convivência entre os diferentes, e não só todo mundo do mesmo nível acadêmico ou da mesma idade, mas o tempo todo trocando e aprendendo com pessoas mais ou menos aptas em determinados aspectos, podendo ensinar e podendo aprender, né? Trocando de lugar entre ensinar e aprender ao longo do dia, né? E um ambiente que favoreça o bem-estar, que as pessoas se sintam bem, né? E não esse ambiente que, muitas vezes, por vários pesquisadores, já foi comparado os ambientes assépticos da prisão, da fábrica, da escola e do hospital, né? São ambientes que não foram projetados e pensados para as pessoas se sentirem bem, né? Foram pensados para diferentes propósitos, mas nunca para as pessoas se sentirem bem. A escola tem que sair desse grupo, tem que estar menos parecida com uma prisão, uma fábrica, um hospital, mais parecida com um lugar que a gente vai para se sentir bem, se sentir feliz e não querer sair de lá, que hoje é o grande desafio da educação, principalmente a partir da adolescência e entre os jovens, né, que realmente não suportam ficar na escola, não é um ambiente convidativo para eles. E, por fim, aqui, talvez a questão mais importante para o nosso encontro aqui, que as metodologias, né? As metodologias inovadoras são aquelas que convidam o estudante a ser protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. Primeiro, que ele pode escolher o que ele quer estudar. E a gente não precisa ficar com medo. A nossa estrutura psíquica escolarizada nos faz imaginar que, se não nos tivessem obrigado a assistir às aulas de química, física, biologia e matemática, nós nunca teríamos aprendido nada de física, química, biologia e matemática se nós não gostamos desta área, ou de história, geografia e português, se nós temos uma cabeça mais para exatas. Mas essa é uma perspectiva enganosa que nós temos, né? Porque o ser humano ele é curioso e ele é voltado para o conhecimento, e o ambiente escolar é que vai criando as nossas resistências às disciplinas das quais a gente não gosta, nas quais a gente não se identifica, e a gente resiste a aprender, e a gente apenas entrega ou consegue passar para se livrar o mais rápido possível disso, né? As metodologias inovadoras, elas propõem que o estudante escolha o que ele quer aprender a partir do que ele quer desenvolver no mundo, propondo que ele encontre soluções para enfrentar aqueles 3 desafios que eu falei do presente, e se alie com outros colegas ou trabalhe individualmente a partir dos seus próprios projetos, e, ao desenvolver esses projetos, ele vai passando por todos os conhecimentos necessários para se desenvolver integralmente, que foi o que eu falei ali, é o que nós esperamos, né, do processo educativo. Então, trouxe aqui uma imagem de um espaço maker, porque o espaço maker ele simboliza, né? Ele expressa tudo isso. Um lugar onde as pessoas vão e exploram e buscam e têm os seus projetos e vão desenvolvê-los e aprender um monte nisso. Agora, não é só lá, mas esse espírito, essa atitude, ela pode ser trazida para o cotidiano da escola todo o tempo, né? Enfim, essas são as características de inovação na educação hoje. Foram essas características que o Paulo citou aqui, que eu colaborei com o Ministério da Educação no ano passado para uma chamada pública para encontrar onde existem experiências que desenvolvem esse tipo de conceito, prática e metodologia no Brasil.
e nós encontramos 178 experiências, escolas e não escolas, da educação infantil ao ensino médio, públicas e particulares, em todas as regiões do Brasil. Quer dizer, mostrou que isso não é apenas acessível ou possível entre com os contextos mais privilegiados do país, mas está sendo feito em diferentes lugares do país. No entanto, ainda são experiências isoladas, ainda é alguma coisa fragmentada, né? Que precisa ser muito divulgada, as pessoas precisam conhecer essas experiências, porque, ao conhecer, pode inspirar outros educadores, outros diretores de escola, secretários de educação. É possível fazer assim, porque a gente nunca experimentou, a gente nunca estudou numa escola que a gente chegasse, não tivesse sala de aula, não tivesse nota, não tivesse prova, não tivesse... É difícil para a gente imaginar, né? Então, esse retrato, esse mapa que o Ministério da Educação fez, nos possibilita conhecer e tentar se inspirar e construir, se a gente quiser, isso também no nosso pedaço, aí, na organização que a gente trabalha. Mas isso jamais será suficiente para que a inovação efetivamente se espalhe e se torne uma alternativa possível para todos os brasileiros. A gente precisa do que aqui eu estou chamando e que no campo da inovação social se chama de arquitetura para a inovação, ou de ecossistema da inovação. Então, a gente vai precisar pensar a questão da formação dos educadores, a formação inicial nas universidades, né? Não adianta ensinar os teóricos da educação progressista com os estudantes de pedagogia sentados em carteiras enfileirados para frente do professor em aulas de 1 ou 2 horas e depois cobrar em prova. Isso é uma contradição tão gritante que faz com que o estudante de pedagogia pense: isso é bonito nas ideias, mas na prática não dá, né? Então, a gente pensar na formação inicial dos educadores, na formação continuada dos educadores, que os educadores já estão ali na lida, poderem conhecer essas experiências que já inovam, poderem ter essa vivência da inovação, e a gente pensar também nos novos agentes, né? As pessoas, por exemplo, desse universo da computação, da engenharia, que podem entrar para o campo da educação, trazendo novos olhares, novas referências, novas atitudes, que são muito importantes para a inovação na educação, mas que eles também precisam pensar que formação que a gente pode oferecer para esses novos agentes também entrarem com uma atitude educativa, né, na escola, por exemplo. A gente tem que pensar a questão da regulação. Embora a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 já possibilite a organização de escolas como eu descrevi aqui, e o fato é que elas já existem, inclusive, mas não é fácil. Elas têm que enfrentar vários outros níveis de regulação estaduais e municipais em relação a vários aspectos. Então, é sempre uma luta e uma fragilidade grande. Às vezes, a instituição não consegue sobreviver e perde essa luta com os níveis de poder mais baixos, como supervisores ou mesmo secretários de educação. A gente tem que pensar a questão do financiamento, como é que financia, e a gente tem uma questão, hoje, muito nevrálgica no campo da educação, que é a questão do o dinheiro público deve ir para o quê? E a resposta que, no campo da social, tem se encontrado é sempre para a escola pública, indiscutível, prioridade da escola pública. Mas o que é a escola pública? A escola pública é a escola estatal, é a escola gratuita, é a escola privada com finalidade pública. Muitas dessas inovações acontecem em escolas comunitárias, escolas indígenas, escolas quilombolas, escolas confessionais, que vivem de doação, que vivem de vários recursos comunitários. Não seria possível que houvesse financiamento público também para esse tipo de experiência, para se possibilitar que ela se multiplicasse? Isso é uma questão a ser debatida, é uma questão bastante polêmica. E a avaliação, né? Enquanto a gente tiver como uma avaliação da qualidade da educação provas em larga escala, a gente vai estar sempre só valorizando, colocando valor, né? A avaliação é o que a gente põe em valor, o que a gente valoriza,
a capacidade do estudante dar respostas certas a perguntas pré-formuladas, por outro, ou seja, não a capacidade do estudante ser criativo, não a capacidade do estudante pensar soluções para os problemas do presente, não a capacidade da escola se tornar uma liderança comunitária para o desenvolvimento local, nada disso vai ser valorizado socialmente. Então, a questão da avaliação ela também é estratégica para a gente pensar que a arquitetura que favoreça a inovação na educação. Então, esses eram os pontos que eu queria trazer hoje para vocês aqui. Agradeço mais uma vez. Enquanto as perguntas estão chegando, eu vou fazer algumas perguntas minhas aqui para a Helena. E a primeira é desse levantamento que vocês fizeram no MEC, dessas iniciativas inovadoras pelo Brasil, que você citou, quais foram as mais assim, surpreendentes para você, que vieram de lugares surpreendentes ou que fazem coisas surpreendentes? Eu acho que a primeira grande surpresa foi a diversidade do que veio, né? O fato de que realmente vieram experiências de todos os lugares do Brasil, e públicas e privadas, né? E para todos os níveis, do infantil ao ensino médio, educação de jovens e adultos. Então, essa diversidade, comprovando que é possível inovar sempre, foi bastante surpreendente, né? E alguma coisa, talvez, mais realmente, mesmo quem pesquisa isso há muitos anos não esperava, é uma presença até não pequena, considerando a proporção, de escolas religiosas, instituições religiosas que são capazes de inovar, né? Então, uma escola rural do interior da Paraíba, né, que a mantenedora é uma freirinha daquelas que se vestem como freira e que acabaram com toda a estrutura de sala de aula e que as crianças aprendem a partir de projetos e que a avaliação é feita continuamente no cotidiano da relação do professor com o estudante. Quer dizer, não é uma escola com nenhum recurso de infraestrutura ou tecnológico, mas que vai trazendo as possibilidades de inovação realmente na relação, no vínculo forte que a escola tem com a comunidade, na relação dos adultos com as crianças, né? Uma coisa muito interessante. Obrigado. A primeira pergunta que a gente tem aqui é da Simone, do Catalisador, ela pergunta como a proposta de Base Nacional Curricular Comum se articula com a arquitetura para a inovação na educação. Essa pergunta é importante mesmo, né? A Base Nacional Comum em si, né, ela não necessariamente seria contrária à inovação, porque o que a base poderia nos dizer é o que se espera que cada estudante aprenda a cada ciclo de escolarização. Os parâmetros curriculares nacionais, que é o que nós temos até o momento, eles possibilitam a inovação, porque eles, inclusive, propõem que a escola se organize de diferentes formas, que o trabalho seja interdisciplinar, que se faça muita coisa por projeto. Então, essas instituições que o MEC mapeou, por exemplo, todas seguem os parâmetros curriculares nacionais. O estudante é livre para escolher o que ele quer estudar, mas o educador tem um mapa do que se deve aprender a cada ciclo de escolarização. Então, ele vai trazendo desafios e propostas para os estudantes a cada ciclo, né? O estudante daquele ciclo, o educador vai estimulando que ele busque, que ele pesquise aqueles conteúdos que estão previstos nos parâmetros. Agora, se a base se tornar lei, como se espera, propondo o ensino seriado por disciplina, ela vai dificultar mais ainda a inovação, né? Porque é sempre possível você pegar e ler aquela base com todas aquelas descrições de conteúdos por série e fazer uma leitura a partir dos ciclos e transformar aquilo que está previsto para a disciplina para o projeto. Mas é um esforço e exige da equipe docente uma capacidade grande para fazer isso. Então, isso não vai facilitar os processos de inovação. Obrigado. Uma outra pergunta
projeto do MEC, se haverá continuidade do mapa produzido pelo MEC e qual seria o próximo passo após descobrir estas instituições. A pergunta da Regina Carla. A proposta seria justamente trabalhar na arquitetura para a inovação, né? Então, pensar a questão da avaliação, da formação de professores, trabalhar junto com as universidades, sobretudo as federais, nessa perspectiva, trazer as referências da inovação para um debate que é forte na educação, que é a medida da qualidade da educação, e isso tem a ver com o custo aluno-qualidade, né? Então, o MEC já estava, e isso está previsto no Plano Nacional de Educação, devia ter sido entregue já, se eu não me engano, como é que se mede o custo do aluno com qualidade, né, na educação, e aí todos os insumos, a questão do ambiente, a questão das metodologias, a questão da formação dos professores, tudo ali tem que ser contabilizado, para você pensar quanto custa um aluno e como que você mede o que tem qualidade a partir desses parâmetros, né? Enfim, tudo isso, e a gente traria as referências da inovação para isso também. Agora, não sei dizer se o governo vai dar continuidade nesse processo, mas, certamente, esta rede que foi mapeada, das iniciativas que foram reconhecidas como inovadoras, os grupos de trabalho que o MEC criou para fomentar essa chamada pública e criar os critérios da chamada pública, são mais de 100 pessoas do campo da educação de todas as regiões do país, constituíram uma rede. Então, a sociedade civil está dando continuidade aos debates, a mídia tem dado muita divulgação em relação a essas iniciativas, o que é bom, e as universidades começam a pensar aí propostas, enfim, a proposta era fomentar, estimular a inovação, e isso agora, pelo menos a sociedade civil, tem algumas referências e um mapa de como fazer isso. Obrigado. Agora uma pergunta da Paula, que é: você acredita que é mesmo possível inovar na educação massificada, com salas lotadas? E uma segunda parte da pergunta: você acha que a educação pública é sabotada pelo governo? Olha, então, o mapa da inovação, ele mostra assim, é possível você inovar. Eu achava que não antes do MEC, mas alguns anos atrás, antes de conhecer algumas experiências, eu achava que tinha que ter um tamanho máximo da escola, 300 alunos por escola, 30 alunos por educador, 25, sei lá. E o que, na verdade, a experiência mostra é que, se você reestrutura a escola a partir desses parâmetros que eu coloquei aqui, da gestão, do projeto pedagógico, da metodologia, do espaço, do ambiente, você cria outras formas e traz novos agentes que possibilitam esse atendimento mais individualizado, mesmo em escolas grandes, com 1.200 alunos, por exemplo, né? Existem várias nesse mapa que tem esse tamanho, por exemplo. Mas tem que trazer outros agentes. Então, esse trabalho, por exemplo, não vou entrar em detalhes aqui, mas, muitas vezes, essas escolas trabalham com o tutor. Um tutor para um grupo de 20 alunos, que ele acompanha aí o que o aluno está aprendendo nos vários projetos, nas várias coisas que ele desenvolve. Esse tutor não necessariamente precisa ser só o professor. Às vezes, as escolas trazem os pais, às vezes, as pessoas da gestão, da secretaria, também se tornam tutores, voluntários, né, se tornam tutores. E isso vai trazendo ali uma diversidade de agentes para dentro da escola. Enfim, é necessário muito maior investimento na educação pública, não há dúvida, isso é importantíssimo. A estruturação decente para a qualidade da educação, ela é uma luta prioritária na educação, quando aqui está se debatendo agora desvincular o investimento da educação e da saúde, isso está em xeque, pode ficar pior do que está. Agora, não é só isso que garante ou que impossibilita a inovação. A inovação não está diretamente ligada a isso. Obrigado, Helena. Uma outra pergunta aqui, eu não sou muito bom de entender a caligrafia, mas acho que a ideia é... Como você lida com o aprendizado quando os alunos têm que se submeterem a matérias
menos interessantes para eles? Por que tirar essa parte da equação e fazer com que os alunos não tenham mais que lidar com questões, entre aspas, chatas, e que, dessa forma, eles deixam de aprender a ser pacientes, e etc. Mas a pergunta é, por que fazer só o que se quer é um erro, pois não habilita o aluno a lidar com coisas chatas ou menos interessantes? Essa é um equívoco que acontece, né, de se pensar que mudar essa estrutura seriada com notas, com provas, com séries, é cair num ambiente em que só se faz o que se quer. E, na verdade, uma estrutura inovadora, ela não é um lugar onde as pessoas só fazem o que elas querem. Ela é um lugar onde as pessoas se responsabilizam pela instituição, pela organização, pelo próximo e pelo próprio aprendizado. Então, exige um nível de engajamento e de responsabilidade muito maior do que a atitude passiva de sala de aula na qual nós fomos submetidos a nossa vida inteira. E, quando a gente fala que a escola se torna um centro de produção de conhecimento da comunidade, aí, então, o compromisso da escola com o desenvolvimento local, com a produção de conhecimento importante, relevante, significativo, é muito maior. E os estudantes, como parte dessa escola, eles acabam sendo convidados, né, demandados a produzir um conhecimento significativo nos vários campos, né? Então, não quer dizer que o que ele é obrigado ou não é obrigado a estudar coisas que são chatas. A questão é que, quando a gente está desafiado a desenvolver um projeto, a gente passa pelas coisas chatas porque a gente sabe que precisa passar por isso para realizar o nosso objetivo final. E a estrutura inovadora da escola, ela se vale disso. Como é que o tempo todo está colocando o estudante em desafios que o levam a superar o estado em que ele está neste momento de conhecimento, de posicionamento na sociedade, né? Pergunta da Nayara, que toca numa polêmica atual no Brasil. Como você vê a influência desse movimento da escola sem partido na perspectiva da inovação e também da cultura maker nas escolas? Essa perspectiva da escola sem partido, ela vai exatamente no contrário de tudo que eu apresentei hoje aqui, porque o substrato, a ideia fundamental da proposta da escola sem partido é que a escola só deve ensinar conteúdos técnicos elementares, básicos, e que todo o resto do terreno da família, da comunidade, enfim, ensinar. A escola se presta única e exclusivamente a ensinar conteúdos técnicos elementares, básicos, né? Então, de início, já é uma proposta oposta a essa que a gente está colocando aqui, e, mais do que isso, ela é impossível de ser realizada. Na proposta que está ali, do propósito sem partido, tem uma parte que diz assim: o professor não pode ensinar alguma coisa que contrarie os valores da família. Então, por exemplo, se o professor for ensinar a teoria da evolução e tiver famílias que ensinam o criacionismo, ele não pode ensinar a evolução, porque tem famílias que não acreditam nisso, então ele não pode ensinar. Mas ele também não vai poder ensinar o criacionismo, porque tem famílias que também não acreditam nisso. Então, assim, não existe conhecimento técnico, conhecimento isento, isso não existe. Todo conhecimento está conectado a uma visão de mundo. Então, é por isso, na prática, é impossível. Qualquer assunto, ele vai, de alguma forma, dialogar com os conhecimentos prévios que a criança tem, que é aquilo que ele aprendeu com a família, e não tem como você tornar isso isento. Obrigado, Helena. Então, acho que a última pergunta que a gente tem tempo aqui é do Eduardo de Luca. Ele fala: todos os elementos da arquitetura da inovação são importantes, eu reconheço ser difícil que todos estejam presentes ao mesmo tempo. E eu pergunto dessa forma: você vê algum elemento que alavanque os demais? E pergunto também se a formação de educadores não seria um primeiro ponto a atacar, já que, aparentemente, ela é tradicionalmente tradicional. Então, eu acho que o ponto que alavanca as outras frentes da inovação
seria a construção do projeto pedagógico, né? O envolvimento de todos na construção do projeto pedagógico, isso que a gente está falando lá na ponta, lá na escola, né? Então, inclusive, se pode chegar, com o consentimento de todos, com a participação ativa de estudantes, professores, funcionários e pais, a uma estrutura que é seriada, que é disciplinar e que passa por provas, porque todos discutiram isso e chegaram à conclusão que é o melhor que eles podem fazer naquele momento. Então, a questão da discussão do projeto pedagógico é o ideal por onde se deve começar um processo de inovação na escola. Agora, do ponto de vista da arquitetura, né, da política pública, do fomento à inovação em larga escala, acho que formação de educadores ela é fundamental, mas também ela não é suficiente, né? Porque a gente vê muitas vezes, e várias pesquisas mostram, como o educador chega na escola cheio de ideais, cheio de vontade de inovar, de fazer diferente, e 2, 3 anos depois ele se tornou alguém completamente adaptado àquela estrutura e já sem nenhum desejo de mudar ou energia para isso, né? Então, não adianta também só trabalhar na formação de professores. Realmente é preciso, eu acho que a questão da avaliação ela é chave também, porque enquanto a gente só colocar ontem, anteontem, a notícia do IDEB, as melhores escolas e tal, é sempre a partir de avaliação, como que a avaliação do desempenho do estudante define a melhor escola. Né? Você tem escola que tem um estudante que foi selecionado, né, e selecionado por classe social, selecionado por conhecimento prévio e tal, que vai ter um desempenho maior do que o da escola que atende a todos, e você vai dizer que essa escola é melhor do que a outra. Enfim, usar o desempenho do estudante para avaliar a qualidade da escola é uma perspectiva muito insuficiente. Então, a gente tem que atacar nisso. Eu acho que isso é o mais importante. Ok, bom. Muito obrigado, Helena, pela sua intervenção. Então, eu pedi... Obrigada. Eu queria chamar, então, para a gente fazer um encerramento aqui, a professora Roseli de Deus Lopes e o Eduardo Zancu, que são os co-chairs da conferência. Antes de passar a palavra para a Roseli e para o Eduardo, a gente tem muitas pessoas para agradecer, mas eu queria fazer um comentário que é triste e esperançoso ao mesmo tempo, que esse ano o mundo da educação teve uma perda irreparável daquele que foi o pai de tudo isso que a gente está falando aqui, do movimento maker, da programação, da ideia de que as crianças podem dominar as tecnologias e não serem dominadas por elas, que elas podem programar o computador e não serem programadas pelo computador. E essa pessoa que é o Seymour Papert, por causa dele que a gente pode estar aqui hoje, porque numa época em que ninguém nem desconfiava que uma criança poderia programar um computador, ele teve a ousadia de não só dizer que era possível, mas de criar uma linguagem de programação que fez isso possível e que mudou completamente o mundo das novas tecnologias na educação. Ele foi realmente o fundador desse campo do conhecimento e dessa prática, e de uma forma muito especial, porque sempre acreditando no potencial intelectual da criança e não usando a tecnologia como uma forma de domesticação ou de pura transmissão do conhecimento. Então, acho que a gente é triste que ele tenha nos deixado, mas eu acho que ele estaria muito feliz de ver que, apesar dele não estar aqui para testemunhar tudo isso,
que o legado dele vai muito além da presença dele aqui com a gente, porque ele está nas novas linguagens de programação como Scratch, ele está em cada laboratório maker, em cada escola do mundo, ele está em cada criança que descobre a mágica de criar alguma coisa com tecnologia, está sempre um pedaço do Seymour Papert lá, e é muito bom ver que isso, ele estava 40 anos à frente do tempo dele, mas que essa visão, eu acho que agora, apesar de ter um novo nome, que é o movimento maker nas escolas, ou que nome quer que a gente invente, é a visão dele do porquê que a gente tem que usar a tecnologia na escola. Então, eu queria também dizer que um dos grandes pioneiros desse trabalho aqui no Brasil, que fez doutorado com o Seymour Papert na década de 80, que é o José Valente, infelizmente não pôde estar aqui, mas é a esposa dele, que é a Anne, veio aqui nos prestigiar, muito obrigado. São dois dos grandes pioneiros no Brasil desse trabalho. Então, eu queria começar a agradecer primeiramente os chairs da conferência, que alguns ainda estão aqui. E eu vou então chamar o primeiro agradecer, vocês podem levantar, se vocês estiverem aí, o André Raab e o Fábio Ferretin Sampaio, que foram os chairs dos Full Papers. Rodrigo Barbosa e Silva, que foi o chair dos posters. Do painel dos educadores, o Alex Garcia e a Irene Caraguilha Fishman. A Cássia Fernandes e o Otto Ehringer, que foram o chair do painel dos estudantes. A Heloísa Neves e o Lucas Torres, que foram os chairs das oficinas, que aconteceram ontem. A Carolina Cardoso e o Kenzo Abrico, chair dos demos, que vocês viram aqui. O Gilson Domingues e o Vitor Fernandes, que foram os chairs da parte de baixo custo. E eu queria um agradecimento especial, eu queria pedir para elas subirem aqui ao palco, que são as pessoas que, na verdade, fizeram a conferência acontecer, que é a Tatiana Hocker-Greb e a Helena Sádio, a Tatiana de Stanford e a Helena do LSI. Então, por favor. Os pilares de sustentação de tudo que vocês viram aqui. Então, eu queria pedir uma salva de palmas especial para a Helena. Vou passar, então, para a Roseli e para o Marcelo para as considerações finais. O Marcelo é outra pessoa. A Roseli para o Eduardo. Mas, da minha parte, eu queria agradecer muito a presença de vocês e os trabalhos que foram enviados. É, para mim, motivo de grande honra e prazer saber que essa conferência teve o maior número de trabalhos de todas as conferências que a gente já fez em qualquer país do mundo. E eu acho que isso mostra a energia dessa comunidade aqui no Brasil. Eu acho que a gente não pode esquecer que a gente tem no Brasil Pelé no futebol e o Neymar, enfim, a gente tem também o samba, a gente tem todas essas coisas que as pessoas reconhecem de fora do Brasil, que o Brasil é o país do futebol, do samba, enfim, da música, da bossa nova, do Tom Jobim e tal, mas tem uma pessoa que é reconhecida no mundo inteiro e famosa no mundo inteiro e tão conhecida quanto os grandes jogadores de futebol e tudo na academia, que é o Paulo Freire, que é o nosso Pelé da educação, é o grande personagem da educação brasileira.
eu acho que, independente, muitas vezes, dos mal-entendidos que existem da interpretação do trabalho dele, a gente tem que, em honra ao Paulo Freire, a gente tem que fazer esse país, que pode ser o país do futebol, do samba, mas ele tem que ser também o país da educação. Obrigado. Paulo, não sobrou quase nada agora para mim. Bom, eu queria só estender mais 2 agradecimentos, além da equipe toda, né, que está aí na retaguarda, do LSTEC, etc., mas 2 pessoas que estão aqui ainda, que é a Maria Alice, a nossa maker, que teve a ideia e que materializou, né, aqui o Fab Learn. A Maria Alice está ali. E tem alguém que está super quietinho ali, mas que sem ele a gente não vai conseguir viabilizar que tudo que aconteceu aqui possa ser compartilhado com quem não está aqui, que é o Fábio Duran. Por favor, uma salva de palmas para o Fábio também. O Renato está aqui, ó, o Renato. Também quietinho. Obrigada, Renato. Gente, eu acho que assim, é uma satisfação muito grande. Eu acho que todo esse trabalho, né, do que a gente conseguiu aprender com o Papert, com o Paulo Freire, ao longo desses anos, essa batalha contínua, né, para poder levar esse tipo de tema para as escolas. O Paulo já está de cabelo branco, gente, né? Então é aí que eu percebo como esse tempo está passando rápido. Mas acho que esse é um momento muito especial, em que as tecnologias avançaram muito e que a gente consegue dar mais voz para os professores e para os alunos, porque essa escola, né, como a Helena apresentou para a gente, ela só pode ser construída se a gente conseguir ouvir, né, o que os alunos têm a dizer, o que os professores têm a dizer. Eles fazem coisas incríveis por esse país afora, apesar de todas as dificuldades que a gente tem e da falta de valorização dos educadores, né? Então, acho que se a gente soubesse articular e usar a força que a gente tem, né, de poder estar conectado, então, assim, eu acho que, nesse momento, a gente não pode admitir mais que nenhuma escola não possa estar conectada. É tão essencial quanto água potável, que a gente tenha conectividade para que a gente possa se comunicar com os professores e com os estudantes. Quem sabe fazer boas perguntas lá na ponta, quem tem vontade de mudar, mesmo que ainda não tenha tido oportunidade, né, de aprender, está querendo aprender. Né? E com essa pequena amostra que a gente conseguiu, é um evento pequeno, mas de grande dimensão. Né? Esse evento com poucas pessoas, mas representativos desse país, mostra que a gente pode fazer, e pode fazer mais rápido, e pode fazer com qualidade. Então, a gente está muito feliz com o resultado desse primeiro evento. Eu queria agradecer, né, ao Paulo, a todo mundo, por ter essa oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Bom, também queria dizer que é uma satisfação enorme ter passado ontem o dia e hoje o dia com todos vocês, aqui ao lado dos organizadores. Agradecer ao Paulo, a Roseli, a todos pela oportunidade. Né? Um evento como esse, acho que, para mim, tem algumas características de um evento muito bom, que ele promove o aprendizado. Então, quanta coisa eu aprendi ontem, hoje, né? A gente aprendeu junto. Promove contatos entre as pessoas e acho que o formato da sessão de pôsteres, as demos, os intervalos que a gente teve, né, promoveu muita interação entre todos nós, né, e a gente sai daqui bem revigorado, energizado, para continuar trabalhando, né, com esse inconformismo, no bom sentido, que a gente tem, que todos que estão aqui têm, para fazer mudanças na educação no nosso país. Né. Acho que a gente tem que ter um senso de urgência. Né, eu vejo no ensino de engenharia, problemas de 20 anos atrás, quando eu era estudante, ainda persistem. Né? A gente tem que fazer as mudanças, como essa plateia aqui, esse grupo faz, tem feito e vai continuar fazendo. Né? Queria estender também os agradecimentos, lembrar que ontem a gente teve, durante a manhã e a tarde, 200 pessoas simultaneamente em várias oficinas, e isso só foi possível porque alguns oficineiros doaram seu tempo, sua dedicação, para estar com a gente e fazer essas oficinas acontecerem. Então, não sei se tem alguns aqui ainda, mas queria uma salva de palmas também para quem se dedicou às oficinas. Foi muito bem conduzidas as oficinas, foram pontuais, foram empolgantes, e a gente viu toda a participação de quem teve ontem nas oficinas. Né? A Tatiana lembrou aqui também dos espaços que promoveram oficinas simultaneamente com a gente, o Caos Focado, o Colégio Santa Cruz
e o Espaço Mundo Maker, né? Então, muito obrigado também pelos espaços. E o último agradecimento na série, antes de encerrar, também para os nossos voluntários. Queria ver quem está aqui ainda, ficar de pé. Os voluntários que trabalharam arduamente para pôr tudo de pé. Obrigado, pessoal. Ok, então, muito obrigado a todos e até mais alguma. Ok. E também queria agradecer os nossos apoiadores, o LS, cadê o slide? Tem que lembrar o LSI Tech, a Intel, a Fundação Lehman e o Centro Lehman de Stanford. São os nossos 4 apoiadores, então muito obrigado também. E obrigado a todos por vocês virem, participarem de forma tão engajada e brilhante aqui. Muito obrigado e até 2017. Paulo, eu queria que você fizesse um balanço assim, dessa primeira edição do FabLearn Brasil. Eu acho que a conferência foi um sucesso, porque a energia das pessoas que vieram foi incrível. Todo mundo muito engajado nessa ideia de empoderar as crianças, de quebrar a sala de aula tradicional, de oferecer novas ferramentas para as crianças expressarem sua criatividade, sua inventividade. E eu acho que essa energia, combinada com os palestrantes que a gente teve, que também fazem trabalhos super interessantes em todas as áreas relacionadas à aprendizagem construcionista, maker, eu acho que foi uma combinação muito interessante. Essa conferência foi a que teve mais trabalhos de todos que a gente já fez no mundo e eu acho que isso também mostra a energia que esse movimento tem no Brasil. O que você acha que são os próximos passos, né, nesse país, no FabLearn Brasil? O que você acha que vem para o próximo ano? Eu acho que a gente tem, como eu falei até na minha apresentação ontem, a gente tem uma energia muito grande que vem de um certo setor da sociedade em dizer que a educação é uma coisa que tem que ser empacotada, massificada, que a criança é uma máquina de absorver conhecimento, né, que é a ideia que você avalia o conhecimento com testes, com provas nacionais e coloca tudo isso em rankings. E acho que tem todo esse mundo da educação, que é a educação tecnocrática, né, burocrática, que é importante também. Claro, a gente não pode ignorar que a educação é um sistema tecnocrático grande, que precisa de todo esse aparato. Mas a gente precisa ter um cerne de inovação, um cerne de gente pensando diferente, um cerne de gente que não é tecnocrata, né, que é inovador. E eu acho que o ponto dessa conferência é dar um lugar para essas pessoas que são inovadoras, não inovadoras em formas inovadoras de fazer tecnocracia, né? Mas inovadoras em jeitos diferentes de ensinar e aprender, de quebrar a estrutura da sala de aula e tal. Então, acho que os próximos passos são, quer dizer, primeiro a gente fazer outra conferência no que vem, porque a gente tem que dar energia para essas pessoas, dar incentivo para elas continuarem trabalhando, né? E muitas vezes só você dá um lugar para elas virem apresentar o trabalho. Como você sabe, a minha entrevistadora é a Roseli, caso vocês não saibam. Mas como a Febrace, por exemplo, que é só dar um lugar para as pessoas virem apresentar, faz uma diferença assim na vida das pessoas incrível. Então acho que aqui a ideia é a gente dar um espaço para as pessoas apresentarem o que elas estão fazendo, acho que isso faz uma grande diferença. E pensar em outras iniciativas durante o ano, por exemplo, formações para professores, por exemplo, um programa de apoio aos professores makers que já estão nas escolas, e outros tipos de projetos para a gente não só fazer disso uma coisa pontual, né, mas ter uma coisa que se desenvolva durante o ano todo. Quando você visita uma escola brasileira, uma escola pública, mesmo em lugares de baixa renda, eu já junto com você, com a equipe do LSI, a gente já visitou tantas dessas escolas, já fez oficinas em tantas dessas escolas, e também a gente vê na Febrace as pessoas dos confins do Brasil, né? Assim, eu não quero assim, ser piegas, assim, mas é uma coisa tão emocionante, né? Você vê as pessoas fazendo tanto de quase nada, né? De professores que dão dinheiro do bolso para comprar uma luz, um fio, uma bateria e fazer um projeto de eletricidade com os alunos, enfim. Eu acho que tem uma coisa
no espírito brasileiro, assim, apesar de a gente muitas vezes não ver, tem uma coisa muito importante sobre a educação, né? E sobre o professor brasileiro, que eu acho que é um herói, né? Quer dizer, se a gente pensar nas condições que ele trabalha e no quanto ele ganha e na desvalorização que ele sofre e tudo mais, e conhecendo todas as coisas incríveis que os professores fazem pelo Brasil, né? Eu acho que é um motivo de orgulho. Infelizmente as pessoas não sabem muito disso, né? E eu fico muito chateado e muito triste quando eu ouço assim, pessoas falar o problema da educação no Brasil é que o professor é isso, o professor é aquilo, quando não falam que o aluno é isso, o aluno é aquilo, que a cultura na escola, o aluno no trabalho, o professor é preguiçoso. Tipo, são coisas assim que não tem nenhuma base científica, ninguém nunca olhou se realmente o professor é isso ou aquilo. Claro, o professor precisa, né, de melhor qualificação, precisa de atualização profissional, mas eu acho que a gente precisa mudar esse discurso de culpar o professor e o aluno por um problema que não foram eles que geraram. Eles são a parte da solução, né? E eu acho que é muito injusto e muito contraproducente a gente transformar o debate da educação nesse debate derrotista, né? De quem é o culpado e tal. E acho que eventos assim mostram que tem solução, né? E que a gente precisa investir no pensamento positivo para a educação, de que tem gente inovadora e dar energia, dar recursos, dar incentivos para eles fazerem mais e contaminarem os outros com essa energia positiva, né? Uma das principais coisas que a gente aprendeu aqui hoje é que o que faz essa inovação, o que faz a transformação realmente são as pessoas, né? E os eventos como esses são os lugares em que essas pessoas conseguem se conectar. Elas conseguem tanto ver que tem outras fazendo coisas iguais a elas, ou coisas que elas podem trocar ideias, experimentar e se apoiar nisso, e fazer coisas cada vez mais incríveis. Então, acho que, enquanto fundação, a gente fala muito sobre como que a gente leva a maré, né? Como que a gente tenta ter ações que vão influenciar e ajudar com que todo mundo possa ter mais chance de sucesso ao transformar a educação, ao tentar fazer coisas boas na educação. E acho que são eventos como esses que permitem que as pessoas se conectem, troquem experiências entre si, vejam o que outras pessoas estão fazendo, aprendam com essas experiências, voltem para casa e façam coisas ainda mais incríveis, coisas ainda melhores e contaminem mais e mais pessoas para continuar essa transformação. Você imagina que vai acontecer nos próximos anos, assim, com esse preview aí da primeira edição, o que você imagina que a gente pode ter, né, nos próximos anos? Poxa, eu gostaria muito de ver, de alguma maneira, essas experiências que já existem no Brasil, documentadas, transformadas em cases, transformadas em experiências que podem ser compartilhadas com outras pessoas. Acho que ainda tem muitas dúvidas de como começar, né? A gente fala bastante com secretarias de educação, com professores, com até mesmo educadores em geral, fora das escolas, e sempre a pergunta e aí, como é que eu começo? O que eu faço primeiro? Por onde que eu vou? Acho que a gente deveria procurar formas de ajudar essas pessoas a dar esses primeiros passos, seja do lado motivacional, mostrando que é possível, que existem outras pessoas que conseguem fazer isso, seja do lado mais técnico, conhecimento, quais são os primeiros passos, quais são as principais dificuldades, quais são os caminhos das pedras para quem já resolveu essas dificuldades. Eu gostaria muito de ver esses próximos passos que a gente pudesse fazer. Acho que foi incrível poder vivenciar tantas experiências diferentes, pessoas de vários lugares, gente vindo de longe do Brasil para fazer parte desse momento. Fiquei super feliz com a notícia de que foi o maior número de submissões desse evento no mundo como um todo, e que acho que isso só mostra a demanda que existe por esse tipo de coisa no Brasil, e que é ilusão achar que as pessoas não querem mudar, né? Acho que é uma ilusão muito forte e é muito claro e cada vez mais evidente que as pessoas querem sim transformar a educação, e que as pessoas querem sim fazer muito melhor do que elas fazem hoje, e que elas precisam de ajuda e que elas encontrar formas que elas mesmas possam se ajudar é um caminho bastante interessante. Qual a importância para a gente na Poli, né, de estar fazendo um evento como esse? Qual que é o balanço que você faz, né, do que aconteceu aqui? Acho que é receber toda essa comunidade, conectar ela com a Poli. Tem nessa comunidade, nas pessoas que participaram do evento, tem potenciais futuros alunos nossos ou alunos de engenharia que podem interagir com a Poli, tem professores de escolas que podem ser parceiros, professores de engenharia de outros lugares, educadores que podem ser parceiros nossos em projetos de educação. Então acho que faz parte de fomentar no Brasil algo muito bom para a educação, para a engenharia, e que a gente vai colhendo os frutos ao longo do tempo. E assim, um paralelo com o que a gente vem desenvolvendo no Inova Lab, com tudo isso que está acontecendo, como é que você acha que essas coisas se conectam?
Acho que está super alinhado, tanto é que os nossos alunos monitores do InovaLab, que são monitores da USP, ajudaram muito na organização das oficinas, estão completamente sintonizados com as tecnologias, com a proposta. Acho que está muito bem conectado, né? E isso, para a gente, é bom estar em essa sintonia com uma tendência mundial de mudança na educação. Eu acho que foi muito importante a gente sediar esse evento aqui na USP, né, o primeiro FabLearn Brasil, né, ser sediado aqui na Universidade de São Paulo, porque assim, o Paulo foi nosso aluno, toda essa inquietação já surgiu na época que ele ainda era aluno de graduação, muitos trabalhos, né, foram desenvolvidos, depois ele faz mestrado, depois faz doutorado lá fora. E a gente vem batalhando por essa questão de você ampliar linguagens, levar a questão da programação da eletrônica para as escolas, mas numa abordagem de estimular a aprendizagem criativa. Eu acho que esse FabLearn agora é um marco, né, onde o Paulo amadureceu muito, né, é um pesquisador renomado hoje internacionalmente, e a gente está trazendo essa reflexão mais profundamente, juntando pessoas de engenharia, pessoas de educação, né, juntando com o trabalho que a gente já faz, né, no InovaLab, na FEBRAS. Eu acho que esse é um momento especial aqui da gente aprofundar a questão da discussão, juntando pessoas da área de educação com as pessoas que já trabalham, né, nessa questão de envolver a engenharia mais profundamente, para que a gente possa estar levando novas tecnologias para as escolas. Eu acho que isso é um momento importante. E a gente percebe pela submissão de trabalhos que a gente tem muita gente que está engajada e que pode fazer com que agora as coisas aconteçam numa velocidade compatível com a necessidade desse país. Roseli, e qual a relação desse evento, o FabLearn, com a FEBRAS? Como esses eventos se relacionam? Então, na FEBRAS, a gente queria mostrar que era possível, que independentemente das condições, apesar de difíceis em muitas escolas, a gente tem professores que querem aprender, né, que já fazem muita coisa, mas que estão aí abertos a aprender. A gente tem alunos incríveis que também querem aprender e que querem contribuir para que as suas escolas mudem. Então, a FEBRAS acho que é um celeiro onde a gente tem trazido amostras, né, de coisas reais que acontecem nas escolas, e a relação é total com o FabLearn, porque quando a gente vê na FEBRAS que os alunos podem ser cientistas, podem ser inventores, se a gente cria espaços, né, de fabricação digital dentro das escolas, isso vai potencializar o engajamento de outros alunos, porque alguns que participam hoje da FEBRAS, eles vêm por uma iniciativa do aluno, do professor, mas na hora que você cria espaços que convidam os outros colegas a participarem também, essa mágica pode estar acontecendo mais rapidamente dentro das escolas. Eu acho que tem total sintonia.